galera do canal, um bom dia gigante pra vocês. Está começando o nosso bom dia de hoje e tá recheado, hein? Porque vai ter Nicolás Oroz falando com a gente. Sim, ele já falou com o canal há um mês atrás, a gente recupera essa entrevista e você escuta. Pra quem não viu, vai ser inédito. Pra quem viu, é bom relembrar. Também tem José Luiz Moreira, que deu uma entrevista coletiva na Vasco TV e falou sobre o assunto Nicolás Oroz. E a gente vai ouvi-lo de novo, porque a resposta que ele deu foi muito interessante e é a prova que, olha, pode dar negócio. E a gente já abre falando a coletiva de Thiago Kozlovski e Júnior Lopes, os dois novos auxiliares técnicos do Vasco. Inclusive a gente já abre falando deles e já coloca o repórter mais bonito da coletiva perguntando para eles: fala daí, um tal de JP Scofano, fala daí! Fala Thiago, fala Júnior, boa noite, JP Scofano do canal Atenção Vascaínos. Então, a minha pergunta para o Thiago é a seguinte: Thiago, qual a importância de todo mundo da comissão técnica ter feito a lição de casa? Desde os mais jovens até os mais experientes, todo mundo ligado ao futebol hoje na parte técnica buscou se profissionalizar de alguma forma, buscou algum curso da CBF, buscou algum curso, e qual a importância disso para o trabalho que vocês querem implementar no Vasco a partir de agora? Já para o Júnior, a minha dúvida é a seguinte: Júnior, você tem visto alguns jogos da base, você pode fazer uma avaliação desses jogos para mim, se possível, apontar quais jogadores têm te chamado a atenção? Um abraço para vocês e boa sorte no trabalho. Bom, um abraço aí, JP. Como eu já falei aqui anteriormente, a base do Vasco é uma base muito qualificada. Eu tenho procurado assistir bastante aí nesse tempo em casa, nessa quarentena. E vários jogadores da base já estão no elenco profissional, né? Já está ali o Vinícius, o Juninho, vários, né? Miranda, Ulisses. E tem mais alguns jogadores também que podem ter oportunidade ali. Tem o Natan, tem o João Pedro, vários. Não adianta a gente ficar citando muito individualmente, né? Eu acho que o mais importante de tudo é o trabalho que é feito no Sub-20. É um trabalho qualificado, é um trabalho de excelência, com certeza. O Vasco teve ótimos resultados aí nesse último ano. No penúltimo chegou uma final também importante de Taça São Paulo, né? E os frutos vão ser colhidos. O Ramon, hoje o Ramon, muito melhor do que eu, sabe disso, né? Que o Ramon teve um contato aí muito maior. Eu, como já falei anteriormente, nessa função de auxiliar, no caso permanente aí da casa, eu vou ter que procurar fazer essa integração também. Eu fazia essa função no Cruzeiro, foi um trabalho muito bacana, que eu procurava estar sempre com o treinador do Sub-20, com o pessoal da direção da base, para procurar integrar o máximo possível profissional com a base. Então eu acho que o caminho do futebol brasileiro, de uma maneira geral, hoje é esse, né? Você tem que aproveitar os meninos da base, você tem que ter qualidade nos meninos e, não sei se felizmente ou até infelizmente, hoje em dia, eles são um ativo forte, né, acabam sendo um ativo forte do clube. A maioria dos clubes, não sei nem se é o caso do Vasco específico, né, mas a maioria dos clubes hoje se programa para vender 2, 3 atletas vindos da base. Acaba sendo um dinheiro que os clubes, em sua maioria, contam para isso, né? Então, eu acho que o trabalho da base é cada vez mais importante e o Vasco sempre se caracterizou por isso, né? O Vasco sempre se caracterizou por lançar jogadores, por ter uma base forte. E haja visto que os 3 maiores artilheiros de campeonatos brasileiros vieram ali da base, né? Roberto, Romário e Edmundo. Então isso aí já fala por si só. Olá, muito obrigado pela pergunta. Com relação à importância dos membros de comissão técnica no trabalho, eu acho que o sucesso passa por aí, né? Não adianta, por exemplo, nós trazemos profissionais de alto nível, mas se a gente não tem uma integração total dentre os departamentos para que a coisa possa funcionar dentro de campo. Eu penso, assim como o Ramon, eu vi o Ramon falando em várias entrevistas, de agregar todo mundo, de inserir todo mundo dentro do processo. Eu penso da mesma forma. Todos serão muito importantes, principalmente nesse início de caminhada, né? Nós temos que ter uma integração total entre os departamentos. Eu, Júnior, o pessoal que vai trabalhar ali no campo, mais próximo do Ramon, a gente está sempre muito integrado, muito ligado, conversando, trocando ideias, para que no final o Vasco vença, né? E quando se pensa em capacitação da comissão técnica, eu acho que quando um profissional pensa em trabalhar num clube como o Vasco, eu acho que isso é essencial, né? Porque pela grandeza do clube, ela exige profissionais de excelência. Então, quanto mais você procura o conhecimento, quanto mais você procura se aperfeiçoar dentro da sua área de atuação,
você terá mais chances de trabalhar num clube como o Vasco, em outros clubes também. Mas principalmente você vai entregar um trabalho de excelência, né? Eu acho que hoje o futebol, principalmente o futebol moderno, ele requer um nível de profissionalismo muito grande, né? Como o Júnior citou, antigamente os profissionais às vezes eles paravam de jogar e já tinham para trabalhar diretamente em equipes grandes, né? Pelo passado, pelo histórico de atleta, né? Acho que isso vem mudando, né? Acho que é legal se o cara se esse profissional tiver uma experiência como atleta dentro de campo, mas é fundamental ele procurar capacitação. Então, o Ramon me passa diariamente, nas nossas conversas, elogia muito a equipe técnica, fala: Thiago, você vai vir aqui, você vai se surpreender com a qualidade dos nossos profissionais de alto nível. Alguns eu já conheço, alguns eu tive já o prazer de conhecer, outros eu conheço por nome. E estou muito feliz com essa oportunidade de estar trabalhando nessa comissão técnica de alto nível e espero poder contribuir também com a minha parcela para que a gente possa fazer o forte. Eu acho que essa união ela tem que começar dentro e fora do campo, que a gente contagiar todo mundo dentro do clube, para que a gente possa passar essa energia positiva aos nossos jogadores, e com certeza o torcedor vai ver essa união refletindo dentro de campo, e isso também vai contagiar a nossa torcida, a arquibancada, fazer uma sinergia legal, uma energia legal entre time e torcida, para que o Vasco vença no final, que esse é o nosso objetivo principal. Galera, inclusive a gente agradece o Vasco a oportunidade de participar da coletiva, e a gente mostra também o Thiago comentando um pouco mais sobre o elenco e o Júnior falando sobre qual o estilo dos treinadores que ele já trabalhou, que ele acha que vai implementar no Vasco. Com relação à pergunta que ele fez a mim, com relação à formação do elenco, né, o que é necessário, eu e o Ramon, a gente vem mantendo contatos diariamente sobre o elenco do Vasco, né, sobre aquilo que a gente acha necessário otimizar, né. O Ramon tem várias ideias, pelo fato dele ter acompanhado a equipe aí nos últimos 2 anos e ter trabalhado com esse grupo de perto, né, ter acompanhado, visto os treinamentos. Então, eu acho que no primeiro momento, eu acho que a gente não deve pensar muito em mudança, exemplo de contratação, etc. Eu acho que isso é importante, mas isso já cabe ao setor diretivo, né? Eu acho que nós precisamos, sim, dar confiança a esses atletas, né? Porque o time tem muita qualidade. Acho que a gente, tendo a otimização de alguns aspectos do jogo, principalmente da intensidade, da compactação da equipe, colocar alguns atletas em diferentes posições, onde eles se sintam mais à vontade, onde eles podem render mais. Eu acho que esse vai ser o nosso primeiro passo dentro da equipe, né? E aí, logicamente, detectando, o Ramon realmente já tem isso mapeado, e aí ele vai conversar com a comissão técnica, com a diretoria, me desculpe, com relação a reforços, mas eu vejo no primeiro momento, assim, analisando o grupo, que esse grupo precisa de confiança, né? A gente precisa passar confiança para eles, porque eles têm muita qualidade. É uma equipe aí que já vem jogando junto, a base, há quase 2 anos, né? Em vários jogos mostraram que tem condição de brigar por algo grande, e eu acho que é isso, eu acho que esse é o espírito, né? Nós darmos tranquilidade aos atletas, mudar algumas situações em termos de modelo, estratégia de jogo que o Vasco vinha adotando nos últimos jogos, né? Eu e o Ramon, a gente já pensa muito com relação a isso, né? A gente discute muito com relação a isso. Mudar algumas peças de lugar para que a gente possa otimizar o talento e a qualidade que esses jogadores tenham, né? E todo mundo entender que o futebol ele requer uma intensidade muito alta, né? Todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que jogar, mas acima de tudo, eu acho que agora no principal momento é a gente posicionar os atletas dentro daquilo que o Ramon imagina de modelo de jogo, da maneira com que nós vamos nos comportar, para que também tenha vontade e ele possa render mais, né? Então, esse é o nosso plano no primeiro momento. Logicamente que contratações são sempre muito bem-vindas, principalmente de atletas de alto nível, mas isso é uma questão que o Ramon sempre discute com o setor, e aí, para nós aqui dentro, que nós estamos dentro da comissão técnica, é simplesmente focar no trabalho dentro do grupo e fazer com que esse grupo entenda o mais rápido possível aquilo que a gente deseja em termos de maneira de jogar, vamos dizer assim. Bom, a minha pergunta foi uma pergunta mais de cunho pessoal, em relação aos treinadores que eu trabalhei. Graças a Deus eu tive a sorte e a oportunidade de ter trabalhado, se eu não me engano, com 15 ou 16 treinadores.
E a gente tira sempre um pouquinho de cada um, né? A maioria do que a gente gosta, e as coisas que a gente não gosta também a gente procura ver, né? E não é a sua metodologia. Eu trabalhei com grandes treinadores, trabalhei com Jailson aí na própria base do Vasco, Carlos Alberto, Paulo Campos, treinadores menos conhecidos, né? Aí já o Márcio Araújo, Cuca, né? Mas vou falar mais de três aqui, que são três muito importantes também na minha carreira, né? Que foram o Antônio Lopes, o Vanderlei e o Mano. As características deles que eu aproveito pro meu modelo de jogo, pro meu trabalho de uma forma geral. O Mano, eu acho que é um cara que trabalha muito bem a defesa, é um cara que trabalha muito forte o setor defensivo, a última linha ali, o posicionamento básico ali dos homens da última linha, dos 4 homens ali de trás, nunca deixando aquela linha ali desprotegida. E é um treinador muito interessante nesse sentido, que dá para tirar bastante coisa ali em relação aos trabalhos defensivos. O Vanderlei já é um cara mais pautado até para o trabalho ofensivo, é um cara que visa muito ali as movimentações ofensivas, visa muito o improviso, ele dá muita liberdade aos jogadores ali, principalmente do meio para frente, tenta fazer com que a criatividade dos atletas é o principal de tudo, é o principal do modelo de jogo. Eu acho um treinador muito interessante e uma mescla boa entre Vanderlei e Mano ali, um cuidando um pouquinho mais do setor defensivo, o outro cuidando um pouquinho mais do setor ofensivo. E o Antônio Lopes também é uma mescla dos dois, é um cara também muito organizado, um cara que sempre pautou muito pela organização, falando mais do trabalho de dentro do campo, né? Um cara que sempre pautou muito pela organização do trabalho dentro do campo, pela organização dos setores, pela repetição nos treinamentos. Eu acho que é um cara que sempre teve sucesso, com muita repetição, às vezes até chegando à exaustão, levando os atletas à exaustão, né? Então eu acho que é uma mescla ali dos três, mais ou menos é o que eu penso do futebol, né? Um cuidado normal defensivo, um cuidado ofensivo dando uma liberdade bastante grande aos atletas de criação, e um time organizado, um time que esteja sempre bastante treinado, né? E procure equilibrar ali o setor defensivo com o setor ofensivo. Olá, não podia deixar de passar por aqui para parabenizar o nosso ídolo maior. Pois é assim que eu sempre reverencio, porque o Vasco teve muitos ídolos, mas ele com certeza foi e é o nosso ídolo maior. Então, Roberto, dizer que foi um prazer ter jogado com você até aquele último jogo em 92 contra o La Colônia na sua despedida. Então curta o teu dia, parabéns, Deus abençoe por mais um ano de vida, beijo no coração e saudações vascaínas. Obrigado, William, obrigado pelo recado, obrigado pelo carinho com o nosso Roberto Dinamite. E agora a gente vai falar de um meia. Tem tudo a ver, o William que era meia, Nicolas Oroz era meia, mas antes de ouvir o Oroz, a gente vai ouvir primeiro José Luiz Moreira comentando um pouco mais sobre esse caso. Porque tudo voltou ontem à tona no nosso Avenews. O card está passando aqui em cima para você que não está entendendo. O Avenews de ontem foi recheado, teve Dr. Marcos falando sobre futebol, voltar ou não voltar. Teve Nicolas Oroz, o Flávio trazendo essa nova possibilidade e muito mais. Então você confere lá porque estava imperdível o nosso Avenews da noite de ontem. Mas agora a gente escuta José Luiz Moreira sendo perguntado por Sandro Gama. Na verdade, por Davi Gama, filho de Sandro Gama, que o Davi estava ali com o Sandro durante a entrevista coletiva e o Davi teve o espírito, teve a sorte de falar pergunta sobre o Oroz. Então agora você assistiu com o Sandro Gama perguntando e José Luiz Moreira respondendo. Tem alguém me chamando aqui? Mas não vou fazer essa pergunta para ele, eu sou o apresentador do programa, meu Deus. Eu não posso fazer essa pergunta. Então vou dar seu nome. O Davi Fadini Gama, o torcedor que está aqui do meu lado. Torcedor, eu tenho que fazer a pergunta. Vou falar, hein? Papai não. O Davi Fadini Gama está aqui do meu lado, torcedor do Vasco. Falou, pergunta ele sobre o... Como é que é o nome, Davi? Nicolas Oroz, do Racing. Ô Zé Luiz Moreira, o torcedor aqui está perguntando, o que você tem a falar? O Nicolas Oroz do Racing interessa ao Vasco, não? Ô Gama, deixa eu te dizer, todo grande jogador interessa ao Vasco.
está sendo monitorado, a gente está analisando todos os jogadores que nos oferecem, entendeu? A gente é procurado, mas por muitos atletas, não é poucos, entendeu? Todo mundo fala que o Vasco está com dificuldade financeira, mas todo mundo quer vir pro Vasco. É engraçado, né? Então, Gama, fica tranquilo que se a gente puder e se for vontade do treinador, a gente vai tentar trazer, tá? E é isso aí, antes da gente ouvir o Oroz, fica aí, o Flávio tem um rápido recado sobre a 1xBet. Preste atenção nesse recado da 1xBet. A 1xBet continua oferecendo aos seus jogadores grandes oportunidades de ganho. E agora tem o Game of the Day, o jogo do dia. É muito popular e está em andamento. Entre lá, você tem aqui nos comentários, a 1xBet tem o link, você baixa o aplicativo ou então entra direto no site. Deixa eu explicar o que é o Game of the Day, o jogo do dia. Você pode ganhar rodadas grátis para jogar os melhores jogos na seção cassino. Você entra na seção cassino e você tem descontos para jogar lá. Todos os dias, os visitantes do site e do aplicativo encontrarão um jogo recém-especificado que faz parte dessa oferta fantástica. Então a gente informa para você. Entre no site, entre no aplicativo, entre e ganhe com a promoção Game of the Day, jogo do dia. Em cima do jogo que estiver na seção cassino, você vai ter seu desconto. E olha, é muito legal e você vai poder ganhar o seu dinheiro. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Voltando para as notícias agora, a gente escuta Nicolas Oroz. Ele deu essa entrevista pra gente quando a gente ainda estava no canal AV+. Sim, porque durante o ano de 2020, o canal Atenção Vascaínos sofreu na mão dos hackers e a gente teve que criar o canal AV+, às pressas, e lá a gente não deixou de dar informação. Que dar informação é uma das coisas que a gente mais gosta. A gente trouxe uma entrevista exclusiva do Nicolas Oroz há um pouco mais de um mês atrás. Inclusive o card está passando aqui em cima para quem quiser conferir a entrevista completa. Mas agora a gente escuta o Nicolas Oroz falando sobre a possibilidade de atuar no Vasco. Bueno, sinceramente la posibilidad de llegar al fútbol brasilero me motiva mucho. Es un fútbol que me encanta por su manera de jugarse, la pasión del fútbol brasilero, con ese toque de diversión que tiene el jugador de Brasil, es algo que lo distingue y comparto esa manera de jugar, por eso me encantaría esta posibilidad, y más siendo un club tan grande como Vasco da Gama, con una torcida tan grande, tan pasional, tan fiel, que desde acá se ve, marca mucho esa diferencia, y bueno, a qué jugador no le gustaría llegar a um clube tão grande. Como estava em espanhol, eu vou traduzir em meias palavras o que ele falou. Eu não vou conseguir traduzir tudo, que o meu espanhol é meio mais ou menos. Mas a gente fala aqui rapidinho que o Nicolas Oroz elogiou bastante e viu com bons olhos a possibilidade de atuar no Vasco, que é uma grande equipe do futebol brasileiro, segundo ele mesmo. É isso aí. E antes de encerrar, eu tenho duas notícias sobre solidariedade. O Vasco postou ontem nas suas redes sociais quais foram os primeiros resultados da campanha Vasco Solidário, e eles foram bem bons, hein? O Vasco conseguiu arrecadar mais de 1.700 cestas para 4 comunidades do Rio de Janeiro. Cidade de Deus, Barreira do Vasco, Tuiuti e Arará foram as comunidades contempladas nesse primeiro momento. Foram mais de 23 toneladas de alimento, e lembrando que a campanha continua. Para você que quer doar, é só ir lá em São Januário, já com a cesta básica na mala, que você abre, tem um sistema meio de drive-thru. Você entra, abre a mala, o funcionário retira a sua doação e depois ele fecha para você, você segue viagem, não tem contato físico e o mais importante é que você continua ajudando. E por falar em ajudar, você vascaíno pode ajudar outro vascaíno. O Vasco postou ontem nas suas redes sociais que o compositor e escritor Aldir Blanc estava precisando de doações para fazer sua transferência de hospital. Ele está no Hospital Miguel Couto, mas precisa de uma transferência. E o Vasco puxou essa campanha. Vocês conseguem ver aí tanto o tweet do Vasco, tanto o tweet da conta bancária para doação passando na sua tela. Você que puder ajudar, pode ajudar um grande compositor e escritor vascaíno. É isso aí, galera. O nosso Bom Dia Gigante dessa quarta-feira vai chegando ao fim. Mas antes, não esqueça de curtir e compartilhar o nosso canal Atenção Vascaínos. Principalmente curtir e se inscrever no canal, porque quando você faz isso, você faz o canal ser recomendado para mais pessoas e ainda ajuda a gente aqui. Também tem uma informação sobre o canal AV+. Você vai lá, se inscreve no canal, porque às 6 horas da tarde, sim, hoje nessa quarta-feira especialmente, é mais cedo, Emerson Rocha estará na nossa live raiz
a partir das 6 horas da tarde, 18 horas, teremos Emerson Rocha na Live Raiz, é imperdível. E é isso aí, galera. E antes de encerrar também, lembrando as nossas redes sociais, a gente está no @vascaínos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Galera, eu tenho reparado que muita gente tem perguntado sobre a carteirinha do sócio. Na última sexta-feira, o Flávio fez um AV-News muito informativo sobre isso, ele entrevistou o Eduardo Sá. E para você que não viu, já que a gente está recebendo muitas mensagens, tem um card passando aqui em cima também, muito importante esse assunto da carteirinha do sócio torcedor. Valeu, galera! Um abraço para vocês e uma excelente quarta-feira! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.